O destaque é rubro-negro a partir de agora. Vamos saber do Vinícius como é que foi o dia de treino do Sport, quinta-feira. E aí, como foi a movimentação leonina? Alô, Vinícius! Fala, Vibrante, um abraço a você. Movimentação mais uma vez no período matinal, hoje pela manhã, no CT, o Sport treinando. Penúltima movimentação em solo pernambucano. O Sport treina ainda amanhã em Recife. Depois, a logística de viagem para São José do Rio Preto, onde no sábado o Sport encerra a preparação. Município que fica a cerca de 15 quilômetros de distância de Mirassol, onde no domingo o Sport vai realizar a sua última partida antes da pausa na Série A para a disputa do Super Mundial de Clubes. Vibrante. Ô Vinícius, está cedo ainda para a gente soltar um possível time do Sport, já que a partida é no domingo? Não, até pelos indicativos do Antônio Oliveira e pelo que a gente pôde apurar, não deve ter muita novidade não, viu, Vibrante? Primeiro que a tendência é de manutenção do esquema com 3 zagueiros. O torcedor nem está reclamando do esquema em si, mas os zagueiros escolhidos pelo Antônio Oliveira. Mas essa é uma tendência e a base titular do jogo contra o Inter deve ser mantida, claro que com a modificação do Sérgio Oliveira, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, mas no mais não deve acontecer grandes mudanças nessa estrutura do Sport titular. Então, Sérgio Oliveira saindo, claro que fica o ponto de interrogação do Queiroz. Foi a escolha do Antônio Oliveira para substituir o Sérgio Oliveira contra o Internacional, mas ainda para a função, claro que cada um com a sua característica. O treinador português tem Christian Rivera, que até pouco tempo era titularíssimo, Fabrício Domingues, que é polivalente e que está com pouca minutagem na temporada, perdeu muito espaço, sempre relacionado, mas poucas vezes utilizado. Tite Ortiz pode fazer a função mais recuado e correndo muito por fora, mas a gente sempre cita as opções para a função. Adriel, que foi promovido do sub-20 para o profissional nesse ano. Bom, perguntar para Diego aqui, a ausência do Sérgio Oliveira, né, saindo aí do meio campo, o que é que o Diego acha e como é que ficaria melhor composto esse meio campo do Sport? O Sérgio Oliveira desfalcado, Vibrante, para mim já perde consideravelmente no quesito técnica, né? Ele ao lado do Lucas Lima se entendem muito bem. Agora, para poder repor a vaga do Sérgio, o Sport precisa mais do que nunca um jogador que tenha um poder forte de marcação. Uma coisa que eu não venho percebendo nos jogos. Você tem Zé Lucas, você tem o Christian Rivera, mas ainda assim precisa de alguém para poder ser o verdadeiro cão de guarda da defensiva do Sport. Porque não adianta você colocar 3 zagueiros, porque o Sport ainda apresenta as mesmas falhas defensivas. O time não passa segurança, né? O goleiro também, o Kaique França, não vem conseguindo salvar a lavoura. Então precisa de alguém para poder ser aquele ferrolho, né? Para poder trincar a defesa do rubro-negra. Então você tem concorrência. Você tem o Christian Rivera, que nos últimos jogos não foi bem. E poderia ser aquele primeiro homem de combate. Do Queiroz faz muito bem essa função. Para mim seria o jogador, acho que mais adequado a entrar na função do Sérgio Oliveira, ao invés do Christian Rivera. Ao invés do Rivera, colombiano, eu colocaria o Duqueiroz para ser esse primeiro homem de contenção. O Sport ficaria um pouco mais frágil com relação à criação de jogadas, né? Ficaria apenas com o Lucas Lima, mas em compensação teria alguém para poder proteger essa defesa que ainda segue muito vulnerável. Viaja amanhã ou viaja no sábado, Vinícius? Amanhã. Treina no período matinal mais uma vez, até para ser uma adaptação ao horário do jogo. A gente lembra, 11 da manhã, previsão de um domingo bem quente em Mirassol. Então treina amanhã em Recife, viaja e no sábado encerra a preparação em São José do Rio Preto. A respeito do Mirassol, você tem informação pra gente? Nessa semana tiveram algumas saídas, né, Vibrante? A gente trouxe até essa informação. O Rafael Guanais comentou sobre essas modificações, tratou como natural. Foram 3 atacantes que deixaram o Mirassol. E um detalhe interessante, Vibrante, 2 desses 3 são os atacantes com mais partidas, ou seja, os mais utilizados na temporada de 2025. E nomes conhecidos. Cleison, lembra dele? Cuiabá, Ponte Preta, sim. Corinthians. Yuri Castilho, que fez o gol do acesso do Mirassol no ano passado e que subiu em 2023 com a equipe do Vitória. Eles dois têm já muito bem encaminhado o acerto com o Coritiba
E o Matheus Davó, atacante que já fez até gol no Sport na Série B do Brasileiro pelo Guarani. Este foi para o Remo, ou seja, 3 atacantes deixando o Mirassol, os 3 indo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cada um para uma região, 2 para a região sul, o outro para a região norte. Mas para esse jogo contra o Sport, o Rafael Guanais já não tem 3 opções para o setor ofensivo. Certo. Esse, o Mirassol, adversário do Sport, no jogo das 11 horas da manhã. Para a galera não se perder no horário, vai ser às 11 essa partida contra o Mirassol. Já tem arbitragem, Vinícius? Tem sim. Já já eu trago para você, viu, Vibrante? Certo. Esse ingresso salgado tá custando quanto, hein? Você arrisca? Rapaz, São Paulo já é outro nível, né? Por conta de ser o maior centro econômico. Eu arrisco. Vá, Diego. 200. Tá noce. Passou. É muito, velho. Não, passou o valor do Mirassol. Como assim? Mais alto do que Diego disse. Mentira. Meu Deus. Sim. Fora taxa, né, do site. A bexiga, não. É quanto? Vá, tira esse... R$ 240 inteira, 120 meia entrada. Quer dizer que o rubro-negro que tiver por lá, quiser ir e tal... 240 inteira. E com a taxa, a inteira passa para R$ 278,40 e a meia entrada passa para R$ 139,20. Meu irmão, que ingresso caro da bexiga. Ô, Vibrante. Oi, Diego. O Mirassol quer lucrar, né? Agora, se contra o Sport o valor do ingresso tá desse jeito, imaginem vocês quanto custaram os ingressos contra o Grêmio, contra o Corinthians, porque o patamar foi maior e com certeza o apelo também foi maior. Sem dúvida. Até porque, por exemplo, você falou no Corinthians aí, né? É real presença de torcida do Corinthians no estádio lá, nos jogos do Mirassol. Cara, impressionante, viu? Muito caro mesmo. Agora, é bom a gente destacar, Vibrante, que esse valor praticado não é somente para a torcida do Sport, também para a torcida do Mirassol. Mesmo os valores, 240 inteira, 120 meia entrada, para os 2 setores, arquibancada Mirassol e arquibancada visitante, então praticando esses mesmos valores para o jogo do próximo domingo, a equipe do Mirassol. Tá bom. É aquela velha história, tá caro, tá, mas está caro para todo mundo, podemos dizer assim, né? O negócio tá pesado, tá caro para todo mundo. Conseguiu chegar na arbitragem aí, Vinícius? Tá na mão já faz tempo. Opa, vamos nessa? Quem apita, Lucas Casagrande, do Paraná. Assistentes, a número 1, Anne Kese, é Kese mesmo, Gomes de Sá, do Amazonas. O 2, muito experiente, muito conhecido, Rafael Trombeta, do Paraná. E aí vamos para o quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. E aí chega no VAR, que sempre o torcedor gosta de saber, ficar por dentro. O VAR será Emerson de Almeida Ferreira, de Minas. O assistente 1 do VAR, Marcos Vinícius Gomes, também de Minas. E o assistente 2, Antônio Magno Lima Cordeiro, do Ceará. A gente já pode pensar não, né? Noticiar algo de programação do esporte depois desse jogo com o Mirassol, aí começa a parada, né, para o Mundial. Isso, vai iniciar o período sem jogos da Série A. Eu não vou me surpreender, Vibrante, se nesse intervalo aí, de alguma maneira... O Yuri Romão disse que a diretoria de competições da CBF sinalizou que a fase final da Copa do Nordeste seria a partir de setembro. Mas com esse período aí, se eu não estiver enganado, quase 40 dias de paralisação, vai ter a última rodada da primeira fase do grupo do Náutico. O Sport já tem o seu grupo finalizado, foi vice-líder, mas se pintar aí uma oportunidade até de adiantar alguma data, já que jogo de quartas e semifinal, ou seja, jogo único tendo essa possibilidade. Mas, a princípio, pausa para que os times da Série A tenham aí uma preparação para essa volta do brasileiro. Mas, a princípio, não há uma definição, uma programação divulgada pelo Sport. Pós-jogo com o Mirassol, com certeza isso acontecerá. Só para a gente registrar a informação, Nasson, zagueiro formado na base do Sport, esteve emprestado ao Linense no início da temporada, disputou a Série A2 do Campeonato Paulista. Ele retornou, estava treinando no Sport e foi emprestado novamente. O Sport oficializou
esse empréstimo. Ele vai agora disputar a Série D do Brasileiro pelo Imperatriz do Maranhão. Contrato de empréstimo até agosto, final de agosto, e não tem cláusula para que o Imperatriz adquira os direitos econômicos do atleta. Caso o Imperatriz avance de fase na Série D, aí vai existir um aditivo no contrato, uma prorrogação desse prazo de empréstimo do Nasson para o Imperatriz do Maranhão.